Olá, pessoal, estamos chegando aqui no último módulo, né? Inclusive no último tópico da nossa disciplina. Daqui a pouquinho vocês já estão de férias, mas vamos falar um pouquinho sobre esse último tópico e como vocês vão conduzir esse conteúdo, tá bom? Nesse tópico, nós vamos falar sobre a manipulação assíncrona de dados. O lado bom é que vocês têm um primeiro projeto que foi feito de forma síncrona, justamente para ter um parâmetro comparativo da diferença dos dois, da diferença da implementação de código, da diferença de resposta. Então, se vocês seguirem esse próximo passo a passo, que é o mesmo projeto, só que feito através de uma outra metodologia, vocês vão ter aí um universo comparativo muito legal. De forma resumida, a manipulação assíncrona de dados aqui nesse projeto, como optamos por utilizar PHP, vai acontecer através do Ajax. O Ajax é uma forma de fazer com que a página se comunique com o servidor sem a necessidade de recarga da página. Então, aquilo que o usuário vê, que é aquela recarga acontecendo, aquela atualização de página, através do Ajax ele não vai perceber, é imperceptível. Inclusive, os dados vão, voltam, sem que a interface fique travada. Essa é a grande vantagem da manipulação assíncrona. Os processos estão acontecendo, os dados estão sendo manipulados, mas a interface está liberada para o usuário continuar as suas interações. Então, o que é Ajax, né? O Ajax, a terminologia, né, AJAX, vem de A de assíncrono, J de JavaScript e X de XML. Então, quando nasceu o Ajax, a proposta era trabalhar com XML, que é um formato de transação de dados, mas não necessariamente você precisa trabalhar com XML. Por exemplo, nesse projeto, eu estou trabalhando com JSON, que também é uma forma de manipulação de dados, uma forma mais recomendada hoje e mais leve. Então, hoje, nesse projeto, eu vou estar trabalhando com a manipulação de dados usando JSON, né, que é uma notação de objetos JavaScript, formato leve para troca de dados. Embora também, né, quando você fala JSON, que é notações de objetos JavaScript, você subentende que você precisa de JavaScript para fazer essa troca de dados. Sim, você pode usar JavaScript, mas o JSON não é amarrado ao JavaScript. Tanto é que você pode fazer a transação lá com PHP puro, poderia estar usando outras linguagens que são totalmente compatíveis, como Python e Java. Desta forma, vocês vão entender que o meu projeto continua com aquelas interfaces de formulário HTML, com CSS, foi feito lá com uma interface Bootstrap, mas a forma de fazer as requisições para o banco são muito diferentes, né? Por quê? Eu trabalho com outros métodos de requisição, como por exemplo, o FIT. O FIT é um método que eu vou estar usando para enviar os dados. Então, da mesma forma que eu tenho esse método FIT, que cria um conjunto de dados JSON e envia meus dados do formulário via FIT, eu também tenho em contrapartida a devolução do JSON através do método callback. Então, nós vamos entender lá no projeto prático como essa requisição de ida funciona e como a requisição de volta funciona. Basicamente, todos os módulos do CRUD vão trabalhar com esses dois métodos de envio e de recebimento. E uma grande pergunta, afinal, quando que eu vou usar a manipulação síncrona e quando que eu vou utilizar a manipulação assíncrona? Eu, particularmente, professora Adriana, sempre uso para projetos internos a manipulação síncrona.
que seriam projetos internos? Eu tenho, por exemplo, um sistema rodando de gestão, com alguns módulos de gestão. Eu fiz ele totalmente síncrono. Por quê? Primeiro que é mais simples, né? A programação, como vocês vão ver no projeto anterior comparado a esse, é mais simples, é mais fluida em termos de código. E eu tenho a principal característica que é, eu não preciso divulgar essa página, eu não preciso cativar usuários, digamos assim. Entretanto, toda vez que você pensa, eu preciso prezar pela experiência dos usuários, pelo tempo de resposta, pela usabilidade, a recomendação é que se use o assíncrono, porque é justamente isso que a manipulação assíncrona garante para o usuário, né? Essa fluidez da página, essa percepção de que não está acontecendo nada por trás. É, um exemplo, mesmo nos meus projetos síncronos, às vezes eu coloco dentro do projeto síncrono um pedaço de assíncrono. Por exemplo, um módulo de exclusão que eu tenha um select com o nome de todos os funcionários, embaixo uma tabela para que aconteça a exclusão. Então, eu excluí um funcionário ali, certo? Naquela tabela ali, na lista de funcionários. Excluí. Pela manipulação síncrona, a minha interface ia travar, eu ia ter que ter um reload da página, e aí a página ia recarregar para só então o meu select voltar atualizado somente com os nomes que existem na minha base. Só que eu posso colocar assíncrono ali para mim, porque faz muito sentido, porque eu excluí, o usuário não vai perceber nada e em tempo real aquele meu select, que tinha 10 nomes, passa a ter 9 nomes, sem que tenha acontecido o recarregamento da página. Esse é um exemplo bem concreto da percepção de estar usando síncrono ou assíncrono, tá bom? Espero que essa explicação tenha ajudado. Eu vou abrir depois, agora, na sequência, o PDF que vocês vão seguir para implementar esse projeto assíncrono, dando ênfase, então, nessa criação dos dados JSON sendo enviados pelo método FIT e mostrando o trecho do código em que ele recebe esses dados com callback, tá bom? Até daqui. Então, nós temos aqui, né, na verdade, o mesmo projeto que vocês fizeram lá com os dados síncronos, eu estou propondo para que vocês realizem ele de forma assíncrona. Então, aqui eu estou falando para criar novamente o banco, só estou mudando o nome do banco de dados, que passa a ser DB Empresa 2. O banco é o mesmo, deixo aqui o script para criação do banco. Deixei também o modelo do layout inicial lá no GitHub para vocês baixarem e a partir desse modelo de layout construir todo o projeto. E eu tenho aqui o formulário de cadastro com uma nova abordagem de código. Então, o que acontece aqui, ó, na minha abordagem de código, usando a JAX e a manipulação assíncrona? Quando eu olho aqui, ó, o que eu estou construindo, né? Eu tenho um formulário que tem o campo funcionário, func, valor, segmento e foto. O que eu construo aqui? Ó? Eu construo um objeto chamado formData, em que eu implemento dentro desse objeto todos os valores desses campos do meu formulário. Então, tendo esse objeto formData, eu passo, ó, através do método FIT, usando o método POST, porque é a transação de dados de formulário, esse meu objeto chamado formData. Esse meu objeto formData vai ser passado para o cadastra funcionário.php. Eu continuo tendo um arquivo PHP responsável para fazer a inclusão dos dados lá no banco, mas a transação entre o DOM, né, que é o HTML puro,
E esse arquivo PHP acontece de forma muito leve, sem que se perceba toda essa transação. E aí, né, depois que os dados foram para lá, eu vou receber a resposta através de um arquivo JSON. Então, o meu PHP vai me devolver um JSON de forma que eu possa usar esse meu arquivo JSON dentro da minha interface ou através de mensagem falando que deu tudo certo ou se algo deu errado. Então, aqui no arquivo PHP, ó, eu tenho o conecta.inc igual antes, né? Não mudou isso, ó, a conexão com o banco de dados, mas eu tenho o cadastra funcionário.php que define que a resposta do servidor será em formato JSON. Então, a primeira linha de código aqui do meu PHP é falar que eu vou estar utilizando os dados no formato JSON. Então, eu consigo capturar aqueles dados que foram enviados pelo formulário, né? E consigo, então, fazer aquilo que vocês já tinham feito no projeto síncrono, que é verificar se o funcionário já existe, e se ele não existe, você faz, então, o cadastro desse funcionário, né? Tem aqui a manipulação do arquivo de foto, tudo idêntico ao anterior. Mas eu tenho aqui, então, ó, o insert, que está inserindo os dados, e por fim, eu tenho a resposta do JSON, devolvendo lá, ó, o que aconteceu para o meu HTML. Basicamente, todos os módulos, né, eles acontecem dessa forma, através dessa manipulação que faz com que o HTML e o JavaScript falem com o arquivo PHP e que a resposta seja devolvida aqui, então, para o meu HTML, sem que o usuário entenda todo esse processo e sem que não entenda, né, sem que sinta tudo isso na interface. Então, a proposta é que vocês sigam mesmo esse passo a passo aqui, tendo para guardar aí com vocês um modelo de todos os módulos possíveis, né? Inclusão, alteração, exclusão e consulta. Para finalizar, gostaria de enfatizar, né, que eu demonstrei aqui um método, uma forma de manipular banco de dados. Optei por usar PHP para que vocês tivessem esse exemplo, mas afinal de contas, vocês teriam outras formas de manipular dados nas aplicações web? Com certeza, né, gente? Existem várias outras formas e a proposta é que na disciplina que se segue, né, que é Desenvolvimento para a Internet 2, vocês possam também conhecer outras formas de manipulação de dados, até mais potentes, né, mais eu digo, desenvolvimento mais reutilizável, mais escalonável, usando alguns frameworks de mercado, como, por exemplo, o Angular. Devo trazer para vocês o Angular e algum outro framework demonstrando outras formas de manipular banco de dados, tá bom? Então, eu encerro aqui a minha disciplina, deixo um abraço e uma gratidão por esses momentos que compartilhamos aqui, pelas devolutivas de trabalho que foram muito positivas. Eu fiquei muito feliz com alguns resultados alcançados e desejo aí sucesso e até, se Deus quiser, o semestre que vem.